Paz, amados, prazer estar aqui mais uma vez no CrenteCast. Hoje é uma noite especial, com uma convidada especial. Mas antes de nós apresentar a nossa convidada, eu queria passar uns recadinhos para vocês, convidando vocês para os nossos cultos da Meiva Santiago, que está acontecendo. Acontece todos domingo, 7h30 da noite, toda quarta-feira, também às 8 horas da noite. Temos nossos convívios, toda terça-feira, 8 horas da noite. Não perca, irmãos, é uma oportunidade perfeita de estar em unidade. Está caminhando como igreja, está caminhando juntos, e desenvolvendo um pouco mais a igreja, desenvolvendo um pouco mais a pessoa, e nos conhecendo cada vez melhor. É uma noite especial, como eu falei no início, recebemos aqui uma grande pessoa, considero muito ela uma pessoa de um conhecimento profundo, da palavra, pessoa que admiro por demais, nossa irmã em Cristo, Angélica Brasil. Seja bem-vinda, Angélica. Obrigada, uma boa noite a todos. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E, Angélica, nos conhecendo um pouco mais, me diz como tu já nasceu cristã, nesse período da tua vida, assim, tua casa é totalmente convertida, como é que tu conheceu Jesus? Bom, a minha história com o Senhor já começou há um bom tempo atrás, na verdade na minha infância, com aproximadamente uns 8 anos de idade, eu senti assim um vazio no meu coração e eu sabia que estava muito relacionado com Deus. Mas eu não sabia explicar, Hoje, quando eu falo isso, eu olho para trás e vejo que era isso, Porque os meus pais não eram cristãos. Não se falava em Deus na minha casa, Apenas a minha mãe se dizia que era católica, não praticante. Uhum. Mas eles não iam, em igreja alguma, eles não falavam muito em Deus. E eu, na verdade, não entendia, Eu nasci numa família bem estruturada, Um pai e uma mãe presente. Nunca tive problemas em casa, então não teria por que eu sentir, Eu não me sentia uma pessoa que não era uma criança não amada, não. Eu sempre me senti uma criança muito bem amada, muito bem recebida, muito bem cuidada. Mas eu sentia um vazio no meu coração. Sim. Só que eu não sabia expressar isso para os meus pais. Eu sentia um vazio no meu coração e eu achava, na minha ideia, que estava relacionado com Deus. Que era algo que estava relacionado com o Senhor. Então, quando eu olho para trás, assim, eu vejo que eu fazia até os convites para as minhas amigas, para as minhas vizinhas, para a gente ir para a igreja. Porque até então meu pai frequentava alguns lugares, que não eram igrejas, mas muito pouco se falava, não se falava nada em Deus. Sim. Então eu levava elas para a igreja e a gente ia na igreja católica, Tinha uma igreja perto da minha casa, eu ia lá, mas eu entrava lá e eu sabia, não era aquilo que eu estava procurando, Até que o meu pai, ele sempre conta, a história que ele sempre teve um preconceito contra a igreja, contra ser cristão, evangélico, crente, Tinha aquele preconceito, Então, ele fala que ele recebeu vários convites, mas ele não ia, Nunca ia em nenhum lugar. Mas um dia ele deu a palavra dele e ele acabou indo aqui numa convenção que tinha aqui na cidade de Santiago. E lá ele foi impactado pela presença de Deus. Lá ele viu que, tudo aquilo que ele pensava estava errado, E ele começou a ir numa igreja aqui em Santiago, E interessante que a primeira pessoa que foi com ele fui eu, Então era eu e ele que ia na igreja. Então eu me lembro dessa experiência, 8 anos, 9 anos ali, eu indo na igreja. Eu me lembro do primeiro dia que eu coloquei meu pé na igreja, uma igreja cristã. Eu entendi que tinha algo lá que era o que eu estava procurando. Parece que encaixou. Explicar, encaixou, Tinha algo, tinha uma presença de Deus que era o que eu estava buscando. Uhum. E aí começou a minha caminhada com o Senhor, Desde pequena, então, os meus pais, aí a minha mãe não queria ir no primeiro momento, mas depois ela acabou indo e a gente começou a congregar, Uhum. Então, assim foi a minha caminhada, foi conhecendo ao Senhor, Foi entendendo, e aquele vazio que eu sentia antes, aquela falta que eu sentia de alguém, foi preenchido, Então, quando eu olho para trás, eu vejo que é o próprio Senhor. Hoje eu posso explicar isso, Mas quando eu era criança eu não conseguia, mas eu vejo que era o próprio Senhor, Que estava trabalhando no meu coração, que estava tentando me atrair para Ele, Sim.
Esse foi o meu início de caminhada com o Senhor, né? Tipo, te chamando, vem, Angélica. Exatamente, e ali eu encontrei, né, congregando, eu encontrei, né, a resposta, né, mas como eu falei, eu sabia que era o próprio Senhor, porque eu tinha uma família bem estruturada, então não tinha motivos para mim ter algum tipo de tristeza ou algum tipo de decepção, né, eu sabia que estava ali, alguma coisa com Deus, Sim. né, e ali eu encontrei a resposta, aquele vazio, né, não sei se já sentiu isso, Lógico. mas eu senti um vazio mesmo sendo uma criança. Lógico. Né? Eu senti aquele vazio e aquele desejo, né, de algo que eu não sabia explicar. Lógico. Então tu me afirma que naturalmente tu estava totalmente suprida no aspecto familiar, Isso, mas no tinha algo aspecto familiar, sobrenatural sim. que não estava. E eu não sabia explicar, Aham. né, porque como eu era uma criança normal, eu tinha, né, dentro de uma Sim. família normal, Normal. né, Tinha um vazio. mas Aquele tinha vazio. um vazio no meu coração, né, que eu não sabia explicar e também não sabia expressar isso para os meus pais, Sim. porque eu não sabia dizer. Criança ainda. Criança ainda, hoje eu posso falar isso porque eu sei, né, que é isso, mas naquela época eu não sabia explicar, né, e aí eu passei minha adolescência, Na igreja. né, na igreja, Legal. né, mas aí acontece que eu me desviei dos caminhos do Senhor. É mesmo. Na adolescência comecei a olhar pro lado, comecei a desejar as coisas do mundo, né, e acabei ficando um bom tempo fora, né, quase 8 anos fora. Meu. Né, mas dentro do meu coração eu tinha uma certeza, né, que eu não estava certa, né, do que eu estava fazendo, que eu precisava voltar aos caminhos do Senhor, né. Então eu passei um bom tempo fora, mas depois eu tive uma experiência, né, com o Senhor já, algumas experiências que foram marcando a minha vida, mas eu não conseguia assumir um compromisso com Deus, entende? Eu conhecia parte da verdade, mas eu tinha uma dificuldade de assumir um compromisso com o Senhor, né? Então eu vivi muito tempo assim, mais, né, digamos assim, no mundo, nessa expressão que a gente fala, né? E eu conhecia, sabia que lá no meu interior, não, mas existe uma verdade, eu preciso voltar para Deus. Deus já supriu aquele vazio, mas acontece que eu deixei outras coisas tomarem conta no meu coração, né? E aí eu fiquei um bom tempo fora, mas depois morei em Santa Maria, né? Me formei lá no primeiro semestre da faculdade, né? Eu tive uma experiência muito forte. Deus usou a vida de uma pessoa lá em Santa Maria que nem me conhecia, né? E foi um dia muito marcante na minha vida, né? E ela, realmente ali eu assumi um compromisso com o Senhor, né? Sim. Lá na cidade de Santa Maria, que eu fui muito abençoada, né? Eu conheci alguém assim que falou algo na minha vida sem me conhecer e eu sabia que era o Senhor. Sim. E foi um dia, sabe, Douglas, isso foi no ano de 2006, setembro de 2006. Foi um dia tão especial para mim, uma manhã, né, que o meu coração ele foi cheio do amor do Senhor. Né? Algo inexplicável aconteceu naquele dia. Um desejo profundo de conhecer a Deus começou a tomar conta do meu interior. Começou a tomar conta do meu coração, então eu consegui vencer, né, aquele desejo pelo mundo e pelas coisas do mundo, né, aquela minha vida do mundo, e aquela manhã foi muito especial para mim, porque eu me senti assim, meu Deus, Deus se importa comigo, eu sendo tão pequena, né, eu sendo uma formiga nesse mundo, foi o que eu me considerei, né, mas Deus me conhece, né, e aquela manhã, assim, eu fui marcada pelo amor do Senhor, né, entendendo que Deus tinha um propósito, né, para minha vida e reconhecendo que eu precisava voltar, né, da onde um dia eu tinha parado. Sim. E começar a buscar o Senhor, daí começou uma busca. Então foi nesse momento que tu procurou, assim, que foi o despertar da Angélica pro estudo, pra leitura, né, porque tu é uma pessoa que eu reconheço que uma pessoa que estuda muito, não é a palavra certa, mas tu estuda bastante. Tu procura conhecer a verdade mesmo que está nas escrituras. Tu lê, tu consome bastante material, vamos dizer assim. Sim, bastante. Então pode-se dizer assim que foi nesse dia, então nessa manhã, em 2016, que foi a sacudida da Angélica para ela começar a procurar profundamente o Senhor. Setembro de 2006, então, né? Então eu firmei um compromisso com o Senhor.
e uma busca, algo aconteceu no meu interior que não tem como explicar, né? Mas algo sobrenatural. De repente, né, as coisas que eram do mundo não me chamavam mais atenção, Aham. mas começou a ser gerada uma fome e uma sede no meu coração pelo Senhor, pelas coisas de Deus. E aí eu comecei a estudar, né, meio sozinha, Aham. né, Douglas, achava muito difícil, às vezes sempre eu tô falando pro pessoal, né, que às vezes o pessoal olha, eu digo, gente, mas no início sempre é difícil, porque eu não conseguia ler a Bíblia, né, eu achava muito difícil, eu não entendia as histórias, mas hoje eu sei, porque a Bíblia não, ela não tá escrita na nossa cultura, então já começa por aí uma dificuldade pra gente compreender, né, as escrituras. Então eu comecei estudando um pouco de cada coisa, lia bastante, ouvia, né, alguns ministérios. Foi assim que começou a minha busca, né, pelo Senhor, né, o tempo todo tentando preencher a minha mente e essa palavra, né, a palavra de Deus preenchendo o meu coração, o meu tempo e trazendo, gerando fé, né, e o conhecimento, né, do Senhor que foi Sim. sendo acrescentado, né. Cada dia mais. Cada Inclusive dia depois, mais. se tipo quiser deixar uma referência de um livro que te marcou, a gente bota nos comentários, na descrição ali. Essa parte vai ser cortada, né? Não? Não? Tá. Tá bom, tá bom, então tem tantos livros. Né, que te ajudaram. Né, se tu conseguir citar um livro que pode te ajudar, auxiliar, além da Bíblia Sagrada, né? Um livro que te auxiliou nesse despertar e nessa Sim. caminhada que tu tá tendo até hoje, né? Sim. Não, é importante até a gente falar, né? Porque existe também um preconceito, né? Em relação a livros, né? Mas, assim, é claro que a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso primeiro livro. É como nós devemos meditar todos os dias, né? Ali está escrito a história de homens e mulheres que foram inspirados pelo Senhor. Mas tem vários livros, assim, que me trouxeram muito ensinamento. Eu sempre digo, é livro junto com Bíblia. Isso. Né? A gente deve estudar assim, então, olhando aquilo que o autor está falando, né? E trazendo para a Bíblia, né? Então, você pode aplicar de forma pessoal, né? Eu tenho, olha, tem muitos livros, tem o Consolador, da Catherine Marshall, que é um livro antigo, né? Muito bom, né? Uma Vida com Propósitos, né? Rick Allen, acho que não me lembro o nome dele, mas eu acho que é assim, um verdinho. O Peregrino já leu? O Peregrino Meu. já li também. Muito Assisti bom. o filme do John Byrne. Né? Muito bom. É muito bom, né? Então, são vários livros assim que foram marcando de tempo em tempo. Né? A gente sempre algo, né, que sempre um livro tem uma mensagem central, né? E poderia citar outros também, né? Então, na verdade, não é só uma, são vários livros, né, que eu fui lendo assim que foram marcando a minha vida, né? Sim. Até tem, é que nem tu falou, tem, vamos dizer, fases na nossa vida, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Porque a Bíblia sempre vai ser o nosso material de estudo principal, sempre é a Bíblia. Sempre é a Bíblia. É que nem comentando, falando um pouco mais sobre livros, né? Meu primeiro livro também, tipo, foi esses livrinhos bem fininhos que vendem na entrada da igreja, assim, sabe? Aqueles livrinhos bem, tipo, 10 páginas, quando muito. Foi meu primeiro livro que eu li. Depois eu peguei emprestado com o Rodrigo. Tipo, ô Rodrigo, não sei o que ler. Cara, lê isso aqui, sabe? Ele começou a emprestar os livros, assim. E o mais legal de tudo, conforme eu ia evoluindo, entre aspas, né? Conhecendo o senhor, eu ia pegando, tipo, livros mais pouco. Isso. Tu tem, sabe, também tem que trabalhar muito mais. Tu já tem que correr na Bíblia pra ver se realmente é. Porque aquilo que tu tá lendo, cara, mas eu nunca li isso na Bíblia. Só que eu nunca li toda a Bíblia pra estar lendo aquele tipo de livro. Daí o esforço é dobrado, mas o ensino, o que tu tira dele é muito legal. Mas teve um livro que especial marcou pra mim, assim, eu nunca tinha... cara, eu nunca ouvi falar do C.S. Lewis. Sim. Cara, nunca tinha ouvido falar até então. O Rodrigo, eu olhando os livros do Rodrigo, né, mais uma vez, olhando e disse, cara, que lindo, que top essa capa desse livro aí. Me empresta ele. Não, fica à vontade até toda a coleção dele. Que legal, olhei Cristianismo Puro e Simples. Cara, se é puro, é simples, é esse aqui que eu vou ler. E pra minha surpresa, assim, eu demorei muito pra ler aquele livro. Porque é um livro difícil, sabe? A forma que ele fala, as comparações que ele fala, é bem, sabe? Mas eu notei que, tipo, da metade pro fim, aquilo tava fluindo muito bem, sabe? E eu tava falando até conforme tava escrito. Tipo, até a forma que eu me comportava num diálogo, sabe? Eu tava ficando totalmente culto, refinado, sabe? Então, como a gente bota pra fora aquilo que a gente coloca pra dentro, né? Exatamente. Então, é muito legal quando a gente se abastece da palavra, também desses livros que são tirados, extraídos, vamos dizer assim, da Bíblia, né? Sim. São histórias contadas da Bíblia. A gente começa a passar adiante, né?
aquilo que a gente tem. Então, tudo aquilo que a gente extraiu, a gente não começa a reter para nós, mas começa, tipo, não ensinar, mas demonstrar, falar. E, né, e eu queria que... Eu sei que é um pouco difícil a gente tentar nos definir, mas se tu conseguisse, em palavras, definir a Angélica Brasil, quem é a Angélica Brasil? Ai, meu Deus, é difícil, né? Falar mesmo da gente. Mas eu creio, assim, né, Douglas, que a minha vida, assim, quando eu firmei um compromisso com o Senhor mesmo, foi por amor, sabe? Por realmente, assim, entender que Ele me amava, né? E que eu precisava buscar a presença dEle. Então, eu me defino como uma adoradora do Senhor, né? Como alguém que conheço, né, o propósito. Para mim é muito claro o meu propósito, né? Como filha, né, do Senhor. E como serva do Senhor, né? Na igreja, né? Então, eu me defino alguém, como você falou, né? Essa questão do conhecimento. Eu amo estudar a palavra, eu amo estudar, né? Eu amo ler, né? Então, é nessa área que eu creio que está muito ligado ao meu propósito, meu chamado, né? E eu me defino como alguém que está buscando, né, o Senhor todos os dias, que tenho muito que aprender ainda, né? Mas eu quero continuar. Cada dia eu vejo como uma oportunidade, né, de me aproximar mais do Senhor, de buscar mais Ele, né, de me tornar mais parecida com Ele. E para mim, quando eu olho para trás, né, eu vejo que grande oportunidade Deus me deu e eu quero valorizar, Sim. né, falando do amor dele, né, com realmente, porque o conhecimento é adquirido com o tempo também, né. A gente vai estudando, a gente vai conhecendo ao Senhor. Não é, o conhecimento não é algo só também, que a gente precisa entender isso, né? Que não é algo só de porque eu leio a Bíblia, porque eu leio, né, os livros, mas eu preciso também, eu preciso que o Senhor abra a minha visão, né? Então eu preciso ter olhos espirituais, e quando a gente vai se relacionando com o Senhor, né, realmente no nosso espírito, a gente vai entendendo, né, as verdades espirituais e a gente vai aplicando a nossa vida, né? Então, eu me defino como alguém que tem sede do Senhor, né? E quero buscar cada vez mais Ele, despertar outras pessoas, né? Para isso, né? Também algo que tem muito no meu coração, né? Ensinar o Evangelho, ensinar a palavra de forma simples. Puro e simples. Pura e simples, de forma que as pessoas possam aplicar, de forma que as pessoas não achem que o Evangelho é difícil demais, né? Então, isso é algo que está muito no meu coração, né? Ensinar de forma simples, prática, né? O Evangelho, né? Isso que eu amo fazer, né? Isso que é a minha alegria, né? Poder ajudar a Igreja do Senhor. Lógico. Né? Assim. Legal. E, assim, uma definição tua para a igreja de hoje. O que tu enxerga, vamos dizer assim, a nova geração? Se tu consegue ter um efeito comparativo da geração anterior para a nossa geração. Tu acha que houve uma evolução espiritual, houve uma decadência nesse meio tempo? Eu creio, assim, olhando, né? Pergunta difícil. Olha, quando eu olho para minha vida, quando eu era criança, adolescente, né? Eu vejo que nós progredimos muito como igreja, num sentido, assim, que hoje a gente tem um alcance muito maior, né? Ao conhecimento. Né? A gente tem... olha, se você procurar mesmo quantas pessoas hoje Deus tem levantado, né, no Brasil, né, fora do Brasil, então eu acho que a igreja hoje ela tem muito mais facilidade, né, de ter conhecimento, de adquirir conhecimento. Só que isso também não pode ser uma forma de comodismo, né? Então, porque há se entender que a gente precisa ter uma busca pessoal, né? Então, eu acho que muitos homens e muitas mulheres pagaram um preço muito alto para a gente, né, viver uma verdade. E eu creio assim, né, Douglas, o que eu penso? Cristo, o que Ele comprou para nós na cruz? O que foi comprado? Né? Uma nova vida. Mas não é só uma nova vida, é uma vida de intimidade com Ele. É conhecer o Senhor profundamente. Então, eu acho que, claro, que essa é uma decisão muito pessoal, depende de cada um, né? Mas eu creio que hoje a gente tem muito, se a gente for olhar a internet como um veículo
para nos ajudar, para nos auxiliar. Tem muito material bom, tem muito, né? Então acho que depende de cada um, né? Não, eu vejo que hoje, assim, a gente tem muita facilidade para encontrar bons conteúdos, né? Para ser instruída, na verdade, né? Então, eu creio que nós somos uma geração, assim, que tem muito a agradecer ao Senhor, né? Muitas coisas foram sendo movidas para que a gente tivesse essa facilidade, né? Sim. E a gente tem que aproveitar, né? Essa bênção, né? Essa fala. O pessoal, como diz, né? O pessoal mais antigo, eles lutaram, né? Eles foram bem criticados, muito massacrados, humilhados. E prepararam, vamos dizer assim, um terreno para nós. Lógico que tu já foi preparado por Cristo, né? Mas eles, né? Essa igreja mais pentecostal, ela abriu o caminho para nós evangélicos, né? Que até então, eu me recordo quando eu era criança, pequena, né? Isso não faz tanto tempo atrás também, né? Não se ouvia falar muito de evangélico. E na minha época, parece que eu sou antigão, né? Mas, tipo, na minha época eu via falar dos evangélicos e já olhava com uma cara, tipo, meio desconfiada, sabe? Tipo, olhava, bah, mas o cara é crente, né? Que coisa estranha, o cara é crentão, coisa... Mas eu não entendi, existia esse preconceito, como teu pai, né? Tinha aquela... Conhecia pela boca dos outros, vamos dizer assim. E então, né, eles prepararam o terreno, eles lutaram, eles, sabem, fizeram coisas tremendas por nós. E cabe nós também, né, essa continuidade e aperfeiçoamento até então, porque, como eu costumo falar, a gente não é perfeito, eles também não eram perfeitos, mas o que eles viveram, talvez não vai ser aquilo que a gente está vivendo ou vai viver ainda. Né? Uma definição para nós que o Espírito Santo tocou, tem me tocado nos últimos dias, quando você fala em igreja ou enfim, é que o Senhor está procurando homens e mulheres que tenham as mãos livianas, não levianas, mas sim livianas, porque estão dispostos a abrir a mão de tudo que tem, de tudo que são, para viver um evangelho puro e simples. Né? Eu gostaria, Angélica, que assim, que tu tivesse um recado pessoal que está nos assistindo hoje agora, né? Um recado que vem do teu coração que tu gostaria de deixar ao pessoal. Bom, uma palavra assim que realmente toca muito o meu coração, né? É o Salmo 139, né? E ele fala que ali o Senhor ainda era uma substância informe, né? Sem forma. E ali o Senhor havia escrito todos os dias das nossas vidas, né? Então, o que me leva a pensar é que o quão nós somos preciosos para o Senhor, importantes para Ele, né? Ele nos ama, o amor dele, né, constrange o nosso coração. E essas verdades, né, que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, falou, isso quer dizer, né, que o Senhor escreveu cada detalhe da nossa vida. Né? E a gente ainda era uma substância, a gente não era nem um ser humano, ainda a gente era uma substância. O Senhor escreveu cada dia da nossa vida, cada detalhe. Então, o que eu entendo é que eu preciso buscar a cada dia aquilo que Ele escreveu a respeito de mim. Né? Isso que eu vejo como muito importante, porque eu tenho muitas escolhas todos os dias. Eu posso escolher muitas coisas, mas há um desejo do Senhor para a minha vida, há um propósito. Deus escreveu ali o propósito de cada área da nossa vida, não é apenas uma área. Não é apenas a área espiritual que o Senhor escreveu, mas Ele escreveu todos os dias, pensa bem, todos os dias das nossas vidas, Ele escreveu. Ele nos deu um propósito de vida. Né? E nós, qual é a nossa função? É tentar descobrir, buscar aquilo que Ele escreveu a respeito de nós. Qual o propósito da nossa vida? Para que Ele nos fez? Né? Qual o propósito que nós podemos desenvolver? Né, na nossa vida espiritual, profissional, todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos entender isso, porque nós podemos escolher outros caminhos, que não do Senhor. Né? O Senhor nos dá um livre-arbítrio, aquela expressão, né? Livre-arbítrio. Né? Nós podemos escolher, mas a resposta certa vem do Senhor, também diz lá em Provérbios. Né? Então o homem pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar aquilo que o Senhor escreveu a respeito de nós, para que a gente possa ser bem sucedido, para que a gente possa estar no nosso propósito, e o nosso propósito, tudo aquilo que Deus escreveu a respeito de nós, Ele já colocou dentro de nós. Então a gente precisa desenvolver o nosso propósito,
para que a gente seja uma pessoa realmente realizada, né? E não que o Senhor ele vai nos dar essa livre escolha, a gente vai poder escolher o nosso caminho, né? Então o que eu acho importante é a gente entender aquilo que o Senhor escreveu a respeito de nós e a gente viver aquilo que Ele já escreveu, né? Num caminho, né, reto, com foco naquilo que Deus, né, tem colocado, porque o nosso coração, também Jeremias vai falar que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então o que quer dizer isso? Que o nosso coração longe do Senhor, o nosso coração quando está distante do Senhor, quando o nosso coração não é trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escolher outros caminhos. E tem muitos caminhos que aparentemente aos nossos olhos eles parecem bons, né? Eles parecem que são caminhos, não, isso é a vontade de Deus, e às vezes eu nem paro para orar se é a vontade de Deus para minha vida. Quantas escolhas eu posso tomar por dia, quantas escolhas importantes na minha vida eu posso fazer sem que seja da vontade de Deus, né? Eu não posso pensar assim, não, se for de Deus vai ser, e eu não, né, eu achar, não, se acontecer é porque era de Deus. Não, né, eu preciso entender aquilo que Ele escreveu a respeito de mim e eu buscar aquilo que Ele escreveu, né, para que eu possa realmente viver, ser bem sucedida, né, isso que eu entendo. Então, Salmo 139, para mim, assim, todos os versículos ali, né, eles falam no nosso coração, né, nós precisamos olhar, porque a Bíblia é o nosso manual, né, o nosso manual de como a nossa vida pode dar certo. E eu acho que todos nós precisamos disso, queremos isso, né? Verdade. Dar certo, né? É isso aí. Angélica, eu queria te agradecer muito pela tua presença, né? É a primeira vez que esteve aqui, primeiro de muitos, vamos dizer assim. Amém, E obrigada. a gente assim, foi uma das pessoas que a gente sempre quis, desde o início, né? Quando eu e o Wallace conversado, cara, que a gente pode convidar, né? Eu logo falei, cara, vamos trazer a Angélica, porque ela é uma pessoa especial, sabe? A pessoa, como bem fala o teu sobrenome, Brasil, brasileiro. É a pessoa que contagia, sabe? Esse amor de Cristo que tu transmite. É muito bom estar perto de ti, né? E quero dizer pra ti que eu e minha casa amamos tua vida. Tu é uma pessoa extremamente importante em nossas vidas. Tu é uma pessoa contagiante. O amor de Cristo flui através da tua boca, dos teus lábios. Tu é uma pessoa muito especial pra nós, pode ter certeza disso. É a primeira de muitos que eu falo assim, porque a gente teve a preocupação de te trazer aqui, né? Pra pessoal todo ficar te conhecendo, né? Ficar te conhecendo quem é Angélica Brasil, porque futuramente, lógico, que a gente aqui falou coisas rasas, né? Vamos dizer Sim, assim, falamos a gente quase. quer te chamar, né? Sem sobre dúvidas, tu vai estar aqui outras vezes pra gente estar se aprofundando um pouco mais, né? Sobre temas específicos, né? Queria te agradecer e dizer até a próxima, então. Então tá, muito Um abraço. obrigada. Então tá, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um CrenteCast. Agradeço a audiência de todos. Se vocês conseguirem, e eu creio que vocês conseguem curtir, compartilhar, manda para os seus amigos, para os grupos de WhatsApp, compartilha no Face, no Insta, enfim, deixa compartilhando. E até a próxima. Um abração. Amém? Amém. E aí? Amém. Dá pra falar agora normal, sem mexer ou não? Eu me falando igual.